História, Primeira República. Matemática, temos o caderno e livro. História, caderno e livro. Nossa live às 10. Vamos começar. Sobre a Primeira República, a nossa aula de hoje vai falar sobre a economia e a sociedade que viviam naquela época. A primeira coisa que a gente deve saber é que houve no Brasil sempre uma persistência colonial, né? Mesmo com a Constituição, que veio em 1891, era difícil dos fazendeiros se livrarem das rédeas, né, das rédeas da burguesia, porque havia um apreço muito forte pelo trabalho escravo, que era o que movia a nação, justamente porque não tinha outro mercado, tinha de mercado. Mas com o início da República Oligárquica, né, junto com ele, cresceu duas forças, o exército e os fazendeiros de café. E aqui a gente tem o café, que se tornou o principal produto da economia brasileira. Através do dinheiro que o café gerava em suas diversas formas, foi possível fazer construções de ferrovias para o transporte ao Porto de Santos, que se tornou um dos grandes portos do Brasil naquela época, porque fazia todas as transferências de mercadoria do Brasil para o seu mercado externo. E também houve não só portos, mas também teve construção de ferrovias, comércios, estradas, escolas, bancos, fábricas. Então foi uma verdadeira mudança na sociedade, porque apareceram novos prédios tomando conta das cidades. Então a transformação naquela época era bem visível. E esse conjunto de fatores possibilitou o desenvolvimento de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que caracteriza de certa forma a região sudeste e um pedacinho da centro-oeste, mas continua sendo sudeste. Então o sudeste ele se aproveitou, se beneficiou por ser um grande produtor de café, e também existe também a política de café com leite, mas não influenciou tanto como a produção de café, que trouxe grandes benefícios e aumentou a produção e como setor econômico no Brasil. Sociedade em transformação. As transformações que a gente vê que ocorreram naquela época foi o desenvolvimento acelerado no Sudeste. Grandes construções com grandes prédios apareciam. E com esse grande aumento de construções de prédios, necessitava de mão de obra. E essa som dizendo que precisava de mão de obra chegou muito rápido aos ouvidos do povo do Norte e do Nordeste, causando o êxodo rural daqueles locais para a região Sudeste, esse com destino a São Paulo. O crescimento acelerado das cidades, junto com o emprego, também trouxe avanços nos meios de comunicação, né? Rádio, cinema. Então todos eles aproveitaram o embalo desse crescimento econômico. E junto do desenvolvimento da sociedade de transformação, também teve uma mudança no âmbito das artes, através da Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna se reuniam poetas, músicos, pintores, escultores. Um dos mais conhecidos que a gente pode citar alguns Oswald de Andrade, ou Oswaldo de Andrade, Heitor Villa-Lobos, grande músico. E o que a Semana da Arte Moderna ela queria para ser uma coisa diferente do que as outras vezes que ocorria alguma informação de arte no Brasil? Novas formas de analisar e propor a arte de maneira diferente. Então essa Semana da Arte Moderna trouxe uma culturação de fora, França, Espanha, Holanda, Portugal, Itália, e trouxe essa mudança para o Brasil em todos os sentidos, né? Na poesia, na música, nas esculturas, para que ocorresse uma evolução na forma de avaliar a arte dentro do Brasil. Somente isso, pessoal. A tarefa do caderno eu vou mandar lá no link, né? Lá no grupo eu vou mandar a tarefa do caderno de história. Então, aguardem.